Graça e paz, sejam muito bem-vindos ao canal da Igreja Batista Regular da Fé em Russas. Hoje, participando aqui deste canal, meu nome é Adailton, estou sendo convidado a trazer uma reflexão da Palavra de Deus e eu gostaria de, nessa minha primeira participação aqui, com muita alegria e grato a Deus por esta ferramenta que agora você dispõe, você internauta, você que é usuário do YouTube, para acessar o canal da Igreja Batista Regular da Fé e ter, portanto, uma palavra de consolo, de edificação e de alento em um tempo de muita dificuldade que nós estamos vivendo e que a humanidade, de modo geral, está passando, no momento desta pandemia. E nós queremos, nessa nossa participação simples e rápida, trazer textos que as pessoas têm entendido de maneira diferente daquilo que verdadeiramente o texto ou o autor do texto quis transmitir quando o escreveu. Eu tenho percebido isso ao longo da minha caminhada cristã, que muitas pessoas não têm tido o cuidado de estudar melhor à luz de uma versão melhorada, mais aproximada do texto original, que a gente não tem acesso, mas há versões que são muito boas. Nós podemos inclusive fazer um exame de textos de versões nos originais, que no caso do Antigo Testamento está no original hebraico e no Novo Testamento está no grego. As versões mais antigas estão na língua grega. E eu vou fazer uso de um texto que, por sinal, eu gosto muito e é um texto muito conhecido e bastante utilizado por muitas pessoas em suas casas, costuma manter a Bíblia aberta neste texto. Há locais em que a gente entra, em templos religiosos, e que a gente também percebe a Bíblia aberta nesse texto, que irei fazer uso para que a gente possa perceber que há um entendimento diferente daquele que o salmista Davi, que é o autor do Salmo, e o texto em questão será o Salmo 23, e há, portanto, uma diferença do sentido que o autor do texto, que foi Davi, quis transmitir para aquele que as pessoas entendem ou interpretam. O versículo 1 do Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o sentido desse texto para muitas e muitas pessoas é de que o Senhor, como pastor, irá prover ou providenciar haveres, bênçãos materiais, enfim, coisas que vêm para suprir a nossa necessidade física ou material. Então, passa a ser a ideia de um Senhor sendo pastor da divina providência de haveres e bens materiais. Mas será que esse foi o objetivo de Davi quando ele compôs o Salmo? Transmitir a ideia de um Deus ou de um Senhor ou de um pastor que é provedor tão somente? Nós temos toda a condição de entender através de versões que são melhores para a gente entender o sentido do texto, como por exemplo a NVI, que diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E também nós temos a versão de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, que diz: e Javé é meu pastor, nada me falta. Então essas versões melhoram a capacidade da gente entender o verdadeiro sentido que Davi quis dar quando ele transmitiu esta mensagem, esta bela música do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não está falando de providência, e sim de suficiência. Para Davi, ele tendo o Senhor, o Yahvé, como seu pastor, ele não sente falta de mais nada. Essa, de fato, é a verdadeira mensagem que Davi quis transmitir. E em vez de transmitir a mensagem de um Deus que vai conceder tudo. Eu já vi, inclusive, pessoas dizer, no momento de dificuldade que estavam vivendo,
que a razão dessa dificuldade ou dessa tribulação, desse sofrimento, dessa opressão, enfim, coisas ruins que acontecem na vida das pessoas e que ela atribuía a essa palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, inclusive dor, sofrimento, opressão, angústia, enfermidade. Vejam que podem chegar a interpretações absurdas como essa, mas o verdadeiro sentido que Davi quis foi transmitir a ideia de um Senhor que é suficiente para ele em todos os sentidos. Se o Senhor de fato é o meu pastor, é o seu pastor, a sensação que deve existir em nossa vida, em nosso ser espiritual, é de suficiência. Eu não sinto falta mais de nada, porque o Senhor é meu pastor. Essa é a mensagem que Davi transmite aqui. Então, que a gente possa, nesse primeiro momento que estou aqui com você, nesse belo salmo, entender melhor a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, e deixar de ter impressões equivocadas daquilo que verdadeiramente o texto bíblico quer dizer. Inclusive, a gente percebe isso quando a gente vai andando dentro do salmo, quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso contraria a ideia de um Deus que providencia tudo e que é aquele Deus que está sempre atento à necessidade física ou material daquele que o segue. Essa relação passaria a ser de negociação, em vez de uma relação de amor, de contentamento, de prazer pela companhia do pastor. Porque ele, andando no vale da sombra da morte, ele não teme mal algum. Contraria, portanto, a ideia que interpreta que o Senhor é pastor só para providenciar coisas de natureza material. E para finalizar, o salmista termina de uma forma lindíssima, quando ele diz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão por longos dias ou por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. É uma ideia interessante essa aqui do salmista, porque é a ideia de quem está sendo hospedado por alguém. Na tradição judaica, na casa do Senhor, o Senhor hospeda a Davi e hospeda aquele que o recebe como seu pastor. Na tradição judaica havia esse cuidado, que aquele que hospeda responde com a própria vida pelo seu hóspede. Nós temos um caso interessante que é lá quando os anjos vão visitar Ló lá em Sodoma, né? Que os habitantes da cidade de Sodoma quiseram atacar os anjos, e Ló ofereceu as suas filhas para responder pela vida dos seus hóspedes. Temos também na cidade de Gibeon, ali em Juízes 19, um caso de um homem que hospedou um levita que respondeu com a própria vida quando os homens dali quiseram também abusar daquele homem. E outro detalhe importante para terminarmos é que aquele que hospeda é responsável até que o seu hóspede saia dos limites da cidade, enviando 2 seguranças para guardar a saída dele dos limites da cidade. Coisa que o salmista atrela aqui a certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias de minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Então essa é a mensagem que Davi, no Salmo de número 23, transmite. Do Senhor como suficiente e não como providenciador de bênçãos para satisfazer muitas vezes o ego humano. Que Deus abençoe, fique em paz e seja inscrito no nosso canal, porque nós teremos outras oportunidades de falar com vocês, que são nossos espectadores aqui do canal do YouTube, e você certamente vai ser edificado com outras palavras também que serão aqui proferidas. Fique em paz, até a outra oportunidade.